Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 17 graus, manhã muito agradável, típica de inverno aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos, top traders, a casa do investidor. Se você puder deixar o like, caso goste do conteúdo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, eu fico grato, honrado. Vamos em frente, firmes na luta. Bom, hoje, até mesmo antes do Racional do YouTube, eu vou me permitir comentar sobre o mercado à vista. No dia 17 de maio, nós lançamos um duplo desafio. Te vejo nos 115 mil pontos. Ah, mas você falou que ia ser semana passada. Alguns escrevem isso ainda, né? O camarada segue, ganha dinheiro e vem torrar minha paciência aqui. Falei, só que teve feriado. Estatisticamente, quando tem feriado, atrasa em 2 ou 3 pregões os desafios. Como tem feriado nas 2 semanas, atrasou alguns dias. Mas buscou. Porém, entretanto, todavia, o dos 120 mil pontos deve realmente ser tocado agora em junho. E tem um terceiro desafio já que eu te vejo nos 126 mil pontos em julho. Então, qual foi a base dessa movimentação? Havia aqui o topo marcado dia 12 de abril, o fundo do dia 24 de maio e a média de 21. Então é um triplo suporte. Então a minha teoria é para dizer com segurança, convicção que faria um fundo era o triplo suporte. Sem contar a LTB aqui, que faz parte do canal, que nem chegou a ser tocada. Então essa é a diferença de você ser um influencer que nunca abriu uma boleta, um bebezão patrocinado por corretora, fazem tua roupa, te dão um patrocínio, e aí dão espaço para você fazer o podcast, as gravações. Você nunca abriu uma boleta, mas você é professor. É o que tem por aí, né? A diferença dessa galera e de quem opera de verdade é isso. Você consegue observar de forma antagônica, diferente, aquilo que acontece no mercado. Se bem que essa movimentação aqui foi praticamente exclusiva, porque até algumas pessoas que têm um bom conhecimento diziam que era um topo duplo marcado os dias 22 de maio e 26 de maio, que tinha acionado o eixo do dia 24, aqui a mínima 108.546. Por que nós fomos tecnicamente contra esse pensamento? Teoria das árvores e da floresta. Ok? Então, ficou um período aqui de maneira lateral, isso é normal, atrai novos compradores. Inclusive dentro do nosso grupo, muita gente comprou aqui na região da bagunça, perto do 109, e agora está buscando aqui 116, rompendo, né, o alvo do nosso desafio, que era 114.835, e agora caminha rumo aos 120 mil pontos, região tocada dia 4 de novembro. E eu comentei ontem o seguinte: nós temos até o último pregão de junho para que o desafio seja materializado. Parece que vai buscar antes, né? Pela força dos movimentos, talvez busque antes. Tanto que eu pedi para minha equipe fazer uma arte já do 120, eu estou falando isso daqui de forma aberta. Pedi para fazer a arte do 120, tamanha a minha convicção que vai bater, e eles viajam amanhã de férias, voltam dia 19. Então, se bater antes, eu tenho a arte para fazer a comemoração lá no Instagram, inclusive a do 115 eu vou colocar mais tarde. BOVA 11, esse gap ele mostra-se como sendo de fuga. Rompeu o alvo da semana 111,10, próxima parada 115,91. Então, uma vez feita a introdução, então, por exemplo, esse movimento, vamos fazer o racional do YouTube, ó. O tigre espera o momento para ir lá e dar o bote. Compra. Então, se nós tivéssemos uma transmissão, uma live, uma aula, alguma coisa do gênero, eu falaria nesse momento em compra 115.785. Provavelmente, vamos colocar 500 pontos, 115.785 mais 500. Eu penso que busca no início da tarde 116.285, 500 pontos de racional. Agora, por que busca? Isso é o mais importante, senão parece chute, né? Busca porque nós temos o ombro cabeça ombro invertido, que eu comentei que alimentaria a alta de ontem e hoje. Faz essa correção porque a média vai subindo, tem um gap de fuga, e porque é mais ou menos 100 pontos acima da máxima, né? O mercado deve romper 116,85, geralmente ele dá uma pancada de uns 100 pontos, e aí eu não sei se vai muito longe, porque realmente está esticado, ok?
Legal, uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui no YouTube, sempre com muito respeito, carinho e amizade, uma vez que somos uma família, somos uma comunidade. Legal, legal, legal. Então vamos lá. Patrícia Takai, professor Game Over na JHSF, só gratidão. É um dos nossos racionais, né, que JHSF é uma heresia, ainda é, nos valores que negocia. Né? Ainda é, ela está aqui a 4,98, rompeu um triângulo simétrico. O ponto-chave que separa os homens dos meninos é 5,02. Projeta 5,50, mas é um ativo, a gente pensa em vender pelo menos a R$ 7,00. Então é um mastro bandeira. Obrigado pelo reconhecimento. César Paulo, fala Wagner. Não teve comentário porque muita gente já embarcando. Ontem eu brinquei, né, que foi a primeira vez, desde que eu gravo para o YouTube, desde 2017, que não teve comentários. Comandante, assim como a Patrícia Takai, também peguei a sua análise, estudo e entrei no JHSF, tá muito bom. Engraçado que muita gente entrou em JHSF, né? Eu falo de vários ativos aqui, mas uma quantidade muito grande de alunos entraram, excelente. Também peguei o NIP com o apoio da sua análise, olha que maravilha, fico muito feliz. O NIP 6. E hoje tem Corinthians, quando o César tá por aí, eu lembro de futebol. Torcedor do Fluminense que ele é. Hoje tem Corinthians Independente Del Valle. Vai ser um jogo duro, Corinthians 7, Del Valle 0. E se o Corinthians quiser me contratar como centroavante, um mês mais ou menos eu entro em forma. Aí eu vou fazer dupla com Roger Guedes. Pô, imagina, professor Wagner Caetano, Roger Guedes e Renato Augusto municiando o ataque. Prometo 30 gols até o fim do ano. Então, no caso de Unipar, vou tomar um golinho do meu energético aqui. Unipar, que o nosso amigo falou, ela passa por um processo de inflexão, tem um ombro, cabeça, ombro. Então a ideia é que ela rompa logo menos os 73,49 e projete um alvo para a guerrilha de 79,12. Aí nosso querido amigo diz, gratidão, irmão, disponha bem. Você está fora do setor de petróleo e gás, mas gostaria de Prio, REC V13 e RRP3, sem problemas. Essa última tem o padrão da alavanca, mas o volume está baixo. Desde já agradeço a análise e disponha. O seu time pegou Coelho, mas esse tem se mostrado encardido para os times grandes. Inclusive eliminou o Corinthians, né? Há 2 anos atrás, quando o Lisca doido, meu Deus, era o treinador. Então vamos lá. O meu time pegou o Coelho e vai eliminar o América. Hoje o Corinthians vai ganhar de 7-0 do Independente Del Valle. O professor Luxemburgo é o Guardiola brasileiro. Então vamos lá. Prio 3. E eu brinco que o Haddad é o Sanac brasileiro, mas eu não brinco, eu brinco no sentido da comparação, mas eu não tô com ironia, não. Se não fosse o Haddad, pessoal, o governo já teria se perdido, viu? Não tenham dúvida disso. Percebam que a ala mais raivosa, formada por Lindbergh Farias, Aloysio Mercadante, ela perdeu espaço. Nossa senhora, Gleisi Hoffmann. Alexandre Padilha até que está comportado. Então a ala, né, Simone Tebet, Alckmin, Haddad, ela tem hoje maior projeção. Então Prio 3 é aquela história, como você comentou, querido, eu tô fora do setor. O petróleo, ele vai e volta, tipo um ioiô, então ele não vai para lado nenhum, isso é bom. Arrefece a inflação, mantém custo de transporte sob controle, enfim. Não tem nenhum problema nessa movimentação do petróleo, nem no WTI, nem no Brent. O Brent, que está aí como UK Oil, é a principal referência para a Petrobras, negociado na ICE em Londres. Então, assim, se você me perguntar se é compra ou venda, eu compraria. Né? Eu compraria. Mas não seria uma escolha. Então, por exemplo, eu sou um trader de um banco suíço, recebo 10 milhões de euros por ano tal, e eu tenho que me posicionar. Eu compraria, mas nada empolgante.
É o mesmo caso, mas assim, sendo objetivo, respondendo a sua pergunta, que eu acho que é a ideia, né? Porque aqui a gente sempre expõe as coisas de forma bastante claras, transparentes. Então, eu iria de PetroRio no caso, porque esse ativo tem uma menor liquidez, a REC V3. Ah, mas está montando aqui uma inflexão tal, mas os candles são muito pequenos. Seria a minha última opção dentre as três. RRRP3 já fez parte de carteiras da Top Traders, inclusive nós tínhamos Enalta em carteira. Nós realizamos, pessoal, o lucro em Enalta ano passado com 47%. Alguns alunos pegaram até um pouquinho mais, porque eu dei o comando num dia, alguns saíram no outro. Então, mas enfim, quase 50% de lucro. Foi uma operação muito boa que nós fizemos, depois não entramos mais. Então, Prio e 3R, elas estão praticamente em uma situação quase idêntica aqui, simetria em V na RRRP3, são boas alternativas. Né, para quem tem interesse no setor, que não é o nosso caso, né? Por que eu falo que é compra? Senão seria incoerente. Petro 4, por exemplo, eu não falo que Petro é 30 e ela deve buscar os 30 nos próximos dias. O 30 é a máxima marcada dia 20 de outubro. Sendo milimétrico aqui, 30 com 19. Então, se Petro é 30, as outras ações são compra, enfim. Né? E um grande abraço ao nosso querido amigo Vanclay Silva. Salve, Wagner Caetano, professor, parabéns pelo excelente trabalho. A gente que agradece, alunos como você, César, Patrícia, Zé Carlos, Eduardo, que são a nossa razão de ser, e toda a galera que, apesar de não comentar, está conosco aí no dia a dia, o que me honra demais. Então ele pede BMG e Lopes agora. E atuem na área de comentários, me coloquem para trabalhar. Eduardo Fraga, deixando um bom dia para nós. Muito obrigado pela gentileza, carinho e amizade. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. BMG, nós tivemos a felicidade de estudar esse ativo quando ela montava aqui o Mastro Bandeira. E nós falamos que era compra e que ela fecharia pelo menos o primeiro gap, a 2,55. Bingo. Fechou hoje. Máximo a 2,54. Por um centavo. Olha, eu seguraria pelo menos até 2,64, que é onde fecha o segundo gap. Isso aqui que eu quero dizer. Gap 1. Gap 2. Quando ela fechar o segundo gap, o que eu faria? Eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior, assim sucessivamente. Seria a minha estratégia. Entrar agora, eu não entraria, está esticada. Ok? E uma ótima ação para a gente estudar Lopes. Faz tempo que a gente não estuda aqui no canal. Então vamos lá, Lopes Brasil. Um movimento parecido, vejam o fundo duplo. Marcado aqui em abril, acionou o eixo a 161. E eu falava para vocês, pessoal, que em maio e junho teria ativo subindo 30, 40, 50%. Então você pega o estudo de caso, ó, por exemplo, aqui em maio subiu 22, já está subindo 16. Não chegou a subir 50, mas alguns ativos subiram. Inclusive que nós temos em carteira. É um caso de acompanhar o fluxo. Né? Provavelmente ela busca aqui algo perto de R$3, então eu acho que pelo menos até esse topo anterior vale a pena segurá-la. A mesma história de BMG, essa aqui vale até a pena entrar quem está de fora, porque tem uma barra elefante dia 1º que ainda nos envolveu. Então um alvo curto 2,93 e 3,40 um alvo médio. É uma simetria em W. É isso. Muito bem, Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 50, muitíssimo obrigado. Professor, dessas da carteira, fale duas ações que podem subir forte ainda esse mês. Aí fica a pergunta, qual carteira? Eu acredito que seja a carteira ouro, né? Então, como eu imagino que é da carteira ouro, uma delas eu acredito que vale, tem um bom espaço para subir até o fim do mês, vale 3. Porque ela passa por um momento aqui de inflexão. Ok?
Então uma delas seria a Vale, né? Ela tem aqui um provável canal a ser rompido logo menos. E a outra ação quero. LJQQ3. Acredito muito no case. Né? Ela está realmente com uma inclinação altista e passou semanas aqui no movimento de acumulação. Então eu penso que até o fim do mês ela busca 6,60 ou mais. Ok? Maravilha. Eduardo Feres, bom dia. Poderia analisar possíveis alvos para SAPR3 e 11, papéis excelentes que ainda estão acomodados, na minha opinião. Grato, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, querido, pela sua participação. Então vamos ver aqui a Sanepar, que é a companhia de saneamento do estado do Paraná, que já fez parte de portfólios aqui da Top Traders também. Então vamos lá. É um ativo de guarda, em franca tendência de alta, e esse movimento a gente pode considerar uma astrobandeira. Então realmente tem um bom caminho para caminhar. Esse tipo de ativo, ele muitas vezes não acompanha, né, as ações de varejo do setor imobiliário numa inflexão, mas é um ativo mais equilibrado, né, com aquele investidor ideal para aquele investidor conservador que visa bater a renda fixa ou para um bom equilíbrio do portfólio. A gente tem ações com esse perfil em algumas carteiras. E pelo semanal tem amplo espaço para subir. No mínimo aqui eu colocaria um alvo R$5 para a SAPR3 e para a SAPR11. Uma vez a gente fez um baita de um trade numa imersão. Percebam que a 11 tem um ponto-chave a 21,24. Está prestes a romper. Né? Terá uma resistência depois a 22,67, porém o alvo mesmo 28,38. Então eu concordo contigo, muito inteligente. E aqui teve uma Morningstar entre os dias 31 primeiro e dia 2. E, pessoal, vocês perceberam, né, que a virada do mês acelerou o apetite comprador? Né? Zé Vilela, boa noite, Wagner. Pode analisar Cielo, Cogna, Renner e Redor agora. Ontem eu estava lendo um estudo sobre Cielo e tudo. É uma ação bastante operada pelas pessoas físicas. Ela foi rebaixada. Eu não compraria. Eu acho que Cielo, ela fez o que ela tinha que fazer. O que eu quero dizer com isso? Ela foi no alvo a 5,78. Esse dia aqui para mim foi um dia de saída. O dia 10 de maio. Depois ela perdeu a mínima do próprio dia 10 a 5,26, montou um pivô. Hoje, se eu montasse uma carteira com uns 40 ativos, ela não faria parte. Perdeu uma LTA. Pode repicar? Até deve. Mas não é algo consistente. Para o curto prazo nem médio. Geralmente ela é anticíclica. Né? E por que começou a cair? Porque já sinalizaram que ia ter queda de juros antes do esperado. Ela é geralmente inversamente proporcional aos juros. Perfeito? Cogna será estudada a seguir. Pessoal, e hoje à tarde eu farei stories e farei também o programa Clique, além de colocar a arte comemorativa dos 115 mil pontos. Esse Red Bull laranjinha aqui, pêssego e morango, é um dos melhores. Cogna, um caso típico, clássico, histórico de turnaround. Ela deu pistas aqui no final de março, quando nós percebemos o padrão da alavanca, e ela vai fazendo topos e fundos ascendentes. O alvo para o movimento, 13,15. Entraria agora? Não. É mais para administrar para quem já está no barco. O alvo, na verdade, é 3,48, está 13,17. Ok? É uma ação já um pouco esticada. Vocês lembram da última orientação que eu dei, pessoal? Na semana passada, vai entrar em algum ativo, divide em 2, 3 partes, você compõe um bom preço médio. Quem fez deu certo. Compôs o bom preço médio e pegou um movimento de reação. Renner eu acho que ainda vale a pena entrar para quem está no barco, porque ela tem um ponto importante a 22,20 que deve ser rompido, talvez ainda hoje. Primeiro objetivo, 25,26, mas eu penso que Renner vai buscar até com alguma facilidade R$30,68 e tem inclusive um gap para auxiliar
nesse movimento de reação. Então, Renner é 31, 32 reais de alvo, 30 reais. E aí nosso querido amigo pediu Redor. Então agradeço o Eduardo, Zé Vilela, Eduardo Feres, Zé Carlos, Van Clay, Patrícia e César pela participação, enobrecendo a nossa gravação. Renner faz parte de uma das carteiras, assim como o Redor também o faz. Quando o Redor estava 20, eu falava que era um absurdo, uma heresia, que não existe isso e tal, que era uma ação para 40, 45. Então agora está 33, continuo falando em compra. Mastro, bandeira, gap de fuga, LTB rompida. Ela foi no primeiro objetivo 32,59 e agora caminha para o segundo a 34,44. Não vai parar por aí. Ela tem outros pontos aqui de resistência intermediária, como a máxima do dia 22 de setembro a 35,23, mas no mínimo o movimento vai buscar 38,74, que é o início aqui dessa LTB e tal, mas acho que vai além. Então é uma ação que, se você for um trader ousado e você pensar em vender a 50 reais, é factível. Né? Tem que ter coragem para falar isso, mas é o que eu penso. 50 reais para Redor. Ali começa a encostar no preço justo. Começa a encostar no preço justo. Ok? Maravilha. Então, agora, como é tradicional, vou fazer os ativos fixos. Eu já falei de Petrivar, então vou colocar aqui na tela B3 SA3. Ela caminha lentamente rumo a 15,75 SLTB. Então tem um pouco mais de espaço aqui para subir. Sambi 11. Sambi 11 está rompendo um belíssimo pivô de alta a 30,59. Tem até um gap de fuga. BB AS3, Banco do Brasil, tendência de alta, movimento lento, direcional, contínuo. A gente prefere o que? BPAC, que ainda é absurdamente barata, a R$ 28,99. O gráfico mostra aqui um teste provável de R$ 30 reais, talvez no curto prazo ainda. Mas BPAC a 28,99 é uma piada. Ela era a 18, era 20, era 25, enfim. Eu tenho aluno que tem posição pesada em BPAC, eu tenho também, meu filho tem também. Né? Eu tenho uma posição pesada no ativo. Não igual o Gemat, por exemplo, mas é uma posição grande, mais ou menos parecida com o Gerdau. Olha, eu não entrego esse ativo antes dos 35. Então, por exemplo, eu recebi até umas 2 ou 3 perguntas via direct, uma veio até pelo Facebook, eu raramente entro ali para olhar, mas dizendo o seguinte: você está esticando o valor dos ativos, tal, vai devolver. Cara, aqui na Top Traders, pessoal, é diferente. Aqui eu compartilho as minhas operações, né? Então é uma situação onde um trader profissional, a maioria dos traders profissionais não aparecem e tal, porque não gostam de educar, às vezes a pessoa não gosta da comunicação, não gosta de pessoas, enfim. Enfim, e eu gosto, né, do contato. Eu fui professor presencial há muito tempo, entre 2007 e 2012, então aquele professor que era amigo, que ia na casa dos alunos, saía para jantar, jogava futebol, comunica-se com os alunos até hoje. Muita gente me segue há muitos anos. Então, assim, eu não posso, por exemplo, deixar com que o aluno comande meu grupo. Por exemplo, eu comentei outro dia que a gente vai estender BPAC até os 35, o aluno falando que era um absurdo, porque eu queria pegar o ativo a 18 e entregar a 35. É exatamente o que você falou. Eu quero dobrar meu capital na BPAC, vender e comprar um puta de um imóvel depois para alugar. Né? Então, às vezes as pessoas ouvem as coisas porque pedem, né? Então é isso aí mesmo. Isso não é ganância, isso é ousadia, é conhecimento, é segurança. Eu transformo
as minhas ideias em dinheiro, em valor, né? Mas o porquê da operação é muito mais importante do que o resultado em si. Então, por exemplo, você pega a BPAC numa região de fundo anterior que fez fundo. Por exemplo, o BPAC, por que eu tinha essa segurança que ela iria para 35? Não foi ainda, mas eu acredito que vá. Porque quando você pega esse tipo de movimento, ó, você está pegando simplesmente, amigão, um fundo triplo, um 3 rios numa joia. É a dobra. Você entende? Então é isso. Pô, você quer dobrar o teu capital em BPAC? Quero e vou. Então 30, próximo alvo 33, a 35 eu sou vendedor. Ok? Talvez ainda. Estão sendo bastante explícito aqui, sem meias palavras, porém com educação e com serenidade. Aí nós temos BBDC4. BBDC4 eu não tenho, por exemplo, uma expectativa tão grande como eu tenho em BPAC. Eu acho que ela vai subir, pessoal. Vai subindo, a gente vai avaliando aqui o que fazer. Talvez 20, 21 reais a gente avalie se é interessante vender, mas deve subir, né? Ela passou por um movimento corretivo no preço. Está rompendo aqui as máximas, mas não me empolga como BPAC. Mas eu acho que faz sentido ter Bradesco em carteira. Aí nós temos YouTube. Né, YouTube deve também subir aqui rumo a 30 reais de forma lenta, tem gap para puxar preço. Itaúsa. Teve uma aluna, eu vou falar de um outro caso. Não é o Mário, que é meu querido aluno, que perguntou de Cury também, deixando bem claro. Ele também me perguntou de Cury, outros alunos perguntaram. É uma outra situação. O Mário acompanha nossos trabalhos, Itaúsa é um gap de fuga, padrão de alargamento. Mário, essa daqui não é para você, na verdade foi uma outra pessoa que perguntou sobre Cury. Você perguntou educadamente, o César perguntou, Sabrina também me perguntou, vários outros alunos. Mas teve uma pessoa que me escreveu que falou que eu quero mais ou menos o que comentaram sobre BPAC, né? É uma pessoa que já me segue há algum tempo, só que ela vendeu o ativo lá embaixo. Então lembra que eu falava que Cury é 15? Cury não vai ser 15, vai ser mais, né? Essa pessoa vendeu o ativo lá embaixo, ela realizou lucro, ganhou dinheiro também, seguindo o nosso nacional, só que ela fica torcendo para o ativo cair. E é verdade o que eu estou falando, né? A pessoa fica torcendo para o ativo cair, porque ela já realizou lucro. Então, simplesmente, Cury é 15, eu falava que Cury era 15, ó, quando ela estava lá no limbo. Então, muita gente entrou em Cury e saiu no meio do movimento. E é a mesma coisa que aconteceu naquela operação com a Via Varejo. Ficar torcendo para eu sair, porque, porra, sei lá, eu saí a 12, saí a 13, os caras estão a 15. Eles vão vender esse negócio lá nos 17. É um pensamento errado. Você saiu do ativo, ele esticou, esquece da ação. E eu não vou realizar por enquanto porque eu não vejo sinal de topo, né? Ah, mas você falou que era 15. Eu falei que era, mas eu tenho uma grana legal também. Se ela for a 16, faz diferença para mim. Porque eu vivo disso, né? O que sustenta a Top Traders rodando? As minhas operações. Né? A Top Traders lança o quê? 1, 2 vezes por ano. E os funcionários, e os softwares, e o espaço físico. Então eu preciso esticar quando está caminhando a favor. Então a gente vai continuar com Cury. É isso. Sendo também novamente sincero. O milho. O milho já é uma operação que não fluiu. Então as que fluem a gente precisa compensar. Mas demonstra aqui uma ideia de padrão da alavanca. Vamos ver se desenvolve. O milho negociado na Cbolt, por sua vez, tem um viés claramente altista. Vamos ver se aqui segue no Brasil. Tem a questão do dólar também. O DI vai escorregando pouco a pouco. Precifica-se já uma queda de juros em 25 pontos base para agosto. O mini dólar, eu entendo que nós conseguimos... Pessoal, por exemplo, com toda a minha verdade, eu preciso deixar uma ação como Cury fluir para compensar, por exemplo, uma operação como a Ares que por enquanto não deu certo. Ok?
E eu preciso deixar a BPAC subir para compensar. Aqui, ó, é portas. A gente tem a sinceridade, a verdade. Por exemplo, a gente está perdendo dinheiro em Amar, está perdendo dinheiro em Aeres. Então eu preciso deixar que aquilo que esteja dando certo fluir, como o Cury, como o BPAC, como o Pomo. Então aqui é mundo real. A maior parte das operações deram certo, mas algumas não. Eu não vou sair de Pomo, porque Pomo está apontando para cima. Né? Então a maior parte das operações deram certo e algumas poucas deram errado. Mas eu preciso compensar as que deram errado, deixando as que deram certo fluir sem realizar lucro de forma precoce. Ok? E eu não escondo aqui o que deu errado, não. O que deu errado a gente fala. Então vamos lá, mini dólar. Mas a maioria deu certo. Topos e fundos descendentes, rumo a 4.900. Mini índice e o Ibov nós já comentamos. Bova 11 também, daí temos aqui na tela Ibovespa em dólares, Ibovespa em dólares subindo fortemente, houve aqui um padrão muito forte do clímax, cruzamento dessa LTA com LTB, e ali eu afirmei que formaria um fundo e buscaria ainda no mês de junho 23.868, é para lá que caminha, se bobear, até sexta-feira a busca. O DXY ajuda hoje na queda do dólar, é o dólar contra uma cesta de moedas. Nós temos aqui sim o algo novo. Por quê? Ele veio de uma movimentação lateral, esticou, e agora nos passa a impressão... também não sei se seria precoce já afirmar que vai acionar o pivô ou topo duplo, enfim, mas ele nos passa a impressão de um topo mais baixo que o anterior. E neste caso, a mínima do dia 2 seria o acionamento do próprio topo duplo ou de um pivô. É um pivô de todo modo. Por que é um pivô? Por isso. Por que seria um pivô? Porque fez um... Deixa eu vir aqui. Por que seria um pivô? Porque fez um topo, um fundo e provavelmente está desenhando um topo mais baixo que o anterior. Uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, desenvolvendo fundo. Parte desse fluxo Brasil e México, significativa. Normal as bolsas na Europa operarem com uma alta menor que no Brasil. Eu falei sobre essa teoria naquela super quarta. O Brasil é um país emergente, mas de todo modo o viés é altista, bear trap aqui. Eurostock 50 em leve queda, mas nada muda, tem até um ombro, cabeça-ombro invertido velado. Então, normal, bolsas na Europa, Estados Unidos operarem de forma mais ou menos anêmica. Sim, o Brasil demonstrar mais pujança. Absolutamente normal, esperado. Não é uma novidade para nós, é uma das nossas teorias sendo materializadas. Essa história... que o trader é reativo, esses bobalhões que são patrocinados aí, filhotes de corretora. Não, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer com o dólar e com a bolsa, eu sou reativo, é nada, bobão. Você nem opera, né? Se você não tiver as teorias igual os bancos têm, os grandes traders, para antecipar o movimento você não ganha dinheiro. Como você não, os caras não operam, eles não sabem disso. Não, eu sou reativo, eu não tenho nem ideia para onde vai o dólar, eu não tenho nem ideia para onde vai a bolsa. Aí eu me posiciono assim, assado com proteção. Chega no final do ano, o cara perde para renda fixa e enche os bolsos ganhando comissão de corretagem e vendendo livro e curso. Fora os profetas do Apocalipse, que só falam em baixa, né? Então, assim, Reino Unido tem a média aqui com uma situação de barreira, mas mantém o viés de alta, mesmo que o movimento seja lento. Esse movimento do EWZ está errado. O EWZ... é curioso esse movimento aqui no EWZ. Depois eu vejo aqui, mas esse gráfico tem alguma coisa estranha, porque... Vamos ver aqui no Yahoo Finance.
EWZ, na verdade, está subindo em 20, né? A 30,96. Então tá errado, realmente. Então tá subindo. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado, caindo. E assim deve seguir. O VIX desenvolveu a simetria em A, foi até além. Está na base de uma linha que conecta os fundos, linha de retorno. Então mostra aqui que tem apetite ao risco no mercado. Bolsas americanas, um movimento mais lento a respeito do LTA. O S&P, porém, em alta, S&P renovando máximas, assim como o índice de tecnologia Nasdaq. Nós temos os títulos americanos de 10 anos em alta, estão entre um pivô, a 3,762 ou de repente o teste da média. Hoje não importa para os ativos aqui no Brasil essa movimentação, até importa, mas não com a mesma importância anterior. Nós vamos descolar aqui no Brasil porque cortaremos juros antes. O petróleo eu já fiz o estudo, a gente traz aqui o minério. O minério está prestes, quem diria, né? Lembra quando a gente comentou no final de semana que o 108,50 era alvo para essa semana e provavelmente seria rompido? Quase ninguém acreditou, tá aí, rompendo agora, 108,50, que é a máxima do dia 18. Bolsa de Xangai mantém ainda as mínimas recentes, mas os dados de importações e exportações vieram fracos. Claro que impactou, mas isso significa que nós poderemos ter estímulos econômicos, talvez até corte de juros e compulsório. E Bolsa do Japão já era a hora, né? Tem um engolfo, até deve corrigir aqui no curto prazo. E agora, para a gente finalizar, os astros estão alinhados. O Small 11 está com sinal de topo, estrela cadente, árvores e floresta. Né? O alvo de curto prazo é a CLTB, o IFNC está subindo também. Nós teremos correções no meio do caminho, mas vejam que o IFNC deixou uma bela de uma LTB para trás, o IMOB está alinhado. Vamos estudar o IMOB aqui no semanal, rompendo 867,67, quer dizer, é para o alto e avante. O IMAT está tímido hoje, até descolado do próprio minério e petróleo. Então o IMAT deve ser protagonista desse movimento de alta. Se o IMAT disparar, a gente busca os 120 mil pontos antes do fim do mês, no mercado à vista. Índice de energia mais contido, porque houve uma disparada antes dos outros setores, mas rompendo uma LTB importante. O índice de consumo é o nosso grande termômetro interno, deixando para trás com convicção 3,051,80. Tem espaço até 3,700, isso significa que em julho nós veremos o mercado no alvo final da nossa jornada de portas abertas, 126 mil pontos. Então é isso aí, forte abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!